porque quem vai falar não vai ser a irmã Jaqueline, não é voz, palavra de homens, não estamos aqui por palavra de homens, mas pela palavra do Senhor. Amém? Eu não sei o que os irmãos saíram de casa, eu não sei o que pensaram, o que queriam ouvir, mas queiram ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é suficiente para a minha e para a sua vida. Amém. É por isso que Jesus diz: a minha graça te basta. Amém? Amém. Então eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Como a irmã Nazaré falou, a hora avança, passa muito rápido a hora. Os dias estão passando muito rápidos. Mas aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração para falar neste dia, eu vou falar em nome de Jesus. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41. Quando os irmãos abrirem, diga amém. Amém. Amém? Em reverência à palavra do Senhor, passamos a leitura de pé. Amém, igreja? Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, e o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra. E a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é mais penetrante do que espada de dois gumes. Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor falou ao meu coração através desta palavra, que o Senhor venha falar ao coração da tua igreja nesta manhã. A tua palavra é suficiente, Deus. Obrigada porque tu és poderoso. Obrigada porque tu tens poder para acalmar qualquer circunstância, qualquer adversidade, qualquer tempestade que se levanta sobre as nossas vidas. Porque tu és o dono de tudo. E todas as coisas, Senhor Jesus, está no controle das tuas mãos. O Senhor criou, o Senhor governa todas as coisas. Obrigada por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, amada igreja. Amada igreja, diante desse texto, nós não podemos negar que as tempestades, elas não existem. As tempestades sobre as nossas vidas, elas existem. E elas podem nos atingir a qualquer hora, não é verdade? Sim. Ninguém que está aqui nesta manhã está isento de passar por alguma tempestade. Elas existem. Ninguém está blindado que não venha passar por tempestade, ou venha dizer: eu não quero, não. Todos nós, enquanto estivermos nesta terra, enquanto estivermos neste mundo, nós iremos enfrentar e passar por tempestades.
Mas há algo diferente. Com quem vamos passar a nossa tempestade? Quem está conduzindo o nosso barco? Quem está no barco conosco? Esta é a diferença. E a nível de introdução desse texto aqui, eu quero fazer dentro desse texto algumas declarações. As tempestades existem, como eu já falei, e elas são inevitáveis. Ninguém pode evitar as tempestades. Nós não temos esse poder, porque o próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas ele disse: tenham bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Então as tempestades são inevitáveis. Elas vêm para jovens, ela vem para adulto, ela vem para rico, ela vem para pobre. Mas uma coisa é que Jesus está conosco. E ele disse na sua palavra: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então isso é o que nos dá segurança, amada igreja. Saber que diante dos desafios, diante das tempestades, Jesus está conosco. Amém? As tempestades também, além de inevitáveis, elas são imprevisíveis. Ninguém aqui prevê o dia que vai chegar a tempestade. Ninguém tem esse poder. Eita, a tempestade vai chegar hoje, vai chegar amanhã. A Bíblia diz que o dia mau, ele bate na nossa porta. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Então, além delas ser inevitáveis, elas são imprevisíveis. Ninguém prevê. Vejam comigo. Às vezes amanhece tudo tranquilo. De repente, um filho se rebela. De repente, um casamento já não é mais o mesmo. De repente, a gente vai no médico, recebe um exame assustador. Então, as tempestades das nossas vidas são inevitáveis, imprevisíveis. Elas são também, amada igreja, inadministráveis. Nós não sabemos administrar a tempestade por nossas próprias forças. Ninguém sabe administrar a tempestade. Olhe, quando ela chega, a gente se desespera. Os discípulos estavam com Jesus, mas eles não souberam administrar a tempestade que se levantou naquele barco. Então nem eu e nem você sabemos administrar as tempestades que se levantam sobre as nossas vidas. Só quem sabe administrar é o Todo-Poderoso. É Jesus Cristo de Nazaré. É por isso a importância dele estar no nosso barco, dele estar conduzindo as nossas vidas. Não é só eu participar de alguns momentos, é eu ter vida pautada no altar do Senhor. Não é só eu admirar, participar, quem vem aqui ministrar a palavra, mas eu preciso ter relacionamento, intimidade com esse Deus, para quando o dia mal bater na minha porta, eu clamar socorro por Jesus Cristo de Nazaré, sabendo que Ele é poderoso para nos socorrer, amada igreja. Mas eu quero alegrar o coração dos amados irmãos. Não desanime. Deus está no controle. E a tempestade, ela vai passar. Não desanime. Deus está no controle. E tempestade não é para sempre. Elas passam. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de aprendizagem. As tempestades que se levantam sobre as nossas vidas não é para nos matar, é para fortalecer as musculaturas da nossa alma. Deus não dá tempestade nem a mim, nem a você que não possamos suportar.
falou aqui, elas passam, ele está de pé, porque o Senhor está no controle, porque Deus está no barco com ele. Então o que você está passando não é para lhe matar, não é para lhe desmotivar, não é para lhe deixar paralisado, não. É para você prosseguir no barco com Jesus Cristo. Amém, amada igreja? Amém. E o contexto aqui, se você for ler todo o contexto desse texto aqui, que a gente precisa conhecer o contexto, Jesus estava ensinando através de parábolas. E quando Jesus termina seus ensinamentos, ele chama os discípulos e diz o quê? Passamos para o outro lado. E esse mar aqui, ao qual Jesus ia atravessar com seus discípulos, era um mar tranquilo, era um mar de águas doces, tranquilas, mas de repente se levanta uma grande tempestade. Na nossa vida não é diferente. Às vezes estamos muito tranquilos e de repente a tempestade se levanta, amada igreja. E como lidar com essa tempestade? Como lidar com o dia mau? Como lidar com os desafios da vida? Veja comigo o verso 35, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passamos para outra margem. Jesus disse o quê? Passemos para outra margem. O que Jesus diz, ele faz. O que Jesus promete, ele cumpre. Jesus tinha dito aos discípulos, nós vamos passar. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele promete, ele cumpre. Ele não é como nós seres humanos, que dizemos uma coisa e fazemos outra. Prometemos uma coisa e não cumprimos. Final de ano é muito notório nas igrejas. Ei, Senhor, esse ano eu vou ser assim, eu vou ser melhor, eu vou fazer isso na tua casa. Quando chega no meio do ano, descumpre tudo o que prometeu. Jesus não, Jesus é santo, ele é onipotente, ele é onisciente, e o que ele promete, ele cumpre. Nós paramos no meio do caminho muitas das vezes, mas Jesus não. Jesus diz, passemos para outra margem. Então se ele disse, está dito. Aí o verso 36 diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Prestem atenção aqui nesse verso 36. E eles, deixando a multidão. Muitas das vezes vai ser necessário nós deixarmos a multidão. Sabe por quê? Porque a multidão sufoca. A multidão oprime. Quando Jesus estava operando milagres e maravilhas, a multidão estava indo atrás de Jesus em busca de milagres, de cura, de pão que perece. Mas aqui Jesus diz, deixando a multidão. Se for necessário, muitas das vezes você precisa deixar a multidão. Jesus aqui cumpriu a sua missão. Já tinha falado, já tinha pregado, já tinha curado, e agora chegou o tempo de deixar a multidão. Então, amada igreja, se chegar esse tempo na sua vida, não se envergonhe, não tenha dúvida. Quando Jesus disser, é necessário que você agora deixe a multidão. Essa multidão pode ser um filho, essa multidão pode ser um pai, essa multidão pode ser uma mãe, essa multidão pode ser amigos que está impedindo de você seguir Jesus Cristo. Não está dizendo abandonar, não. Jesus aqui já tinha cumprido a sua missão, já tinha cumprido o seu chamado. Aí agora ele deixa a multidão, porque a parte dele ele já tinha feito. E às vezes nós queremos fazer a parte de Jesus, se preocupando com uma multidão que não quer nada com Jesus.
que não quer compromisso com Jesus. Não é verdade? Vamos seguir no texto. Aí no verso 37 diz: na caminhada deles, na passagem para a outra margem, já tinham deixado a multidão. O verso 37 diz: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. Se levantou-se o quê? Grande temporal. Qual é o temporal que tem se levantado na sua vida? Qual é a tempestade que tem sufocado o seu barco, a sua vida? De maneira que já está se enchendo. De maneira que você está dizendo assim: Senhor, não estou aguentando mais. O versículo 37 está dizendo que nesta trajetória, nesta caminhada, nessa passagem, se levantou um grande temporal. Não é diferente com as nossas vidas, meus amados irmãos. Às vezes o mar está sereno, tranquilo, o ambiente está calmo, e de repente se levanta um grande temporal. E foi isso que aconteceu com aqueles discípulos no barco com Jesus. Aprendemos aqui que mesmo estando com Jesus, mesmo caminhando com Jesus, mesmo tendo relacionamento com Jesus, não estamos isentos dos temporais se levantar sobre a mim e sobre a sua vida. Glória a Jesus. Ele se levanta. Enfrentamos, principalmente nos dias de hoje, geração rebelde, geração que tem caminhado passos largos para o inferno, geração que não quer saber de Jesus. E às vezes esse temporal está se levantando dentro da nossa casa, com os nossos. Os nossos têm nos surpreendido muitas das vezes, que a gente diz: eu não imaginava que esse temporal ia vir daqui. De pessoas que a gente menos espera, de pessoas que a gente cuidou, de pessoas que a gente acolheu, de pessoas que a gente amou, mas de repente se levanta o temporal. O verso 38 diz: e ele, Jesus, estava o quê? Dormindo sobre a polpa da almofada. O único que descansa de fato e de verdade em meio às tempestades é Jesus Cristo. Quando a gente está passando tempestade, a gente fica inquieto. A gente ora, mas fica com aquela preocupação. Sabe o que era que Jesus estava fazendo aqui? Dormindo em uma almofada, porque ele era o dono de todas as coisas, e todas as coisas estão no controle de suas mãos. Mas olha a pergunta dos discípulos no final do verso 38: Mestre, tu não te importas que pereçamos? Os discípulos estavam dizendo: Mestre, tu não te importas, nós vamos morrer. E muitas das vezes nós fazemos essas perguntas para Jesus: Mestre, tu não estás vendo o meu sofrimento? Mestre, tu não estás vendo essa situação que eu estou passando? Mestre, tu não te importas comigo? E tenha certeza, meu amado irmão, Jesus está vendo e ele se importa com a sua dor. Porque Jesus andou nessa terra e ele sentiu as mesmas dores que eu e você sentem. Ele só não pecou, porque ele é santo, santo e santo. Mas ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu sede. E vejam aqui, que os discípulos não conseguiram reter aquela tempestade. Quando a tempestade chega na sua vida, por quem é que você chama? Por Maria? Por José? Por Pedro? Os discípulos aqui chamaram: Mestre, Jesus, me socorre, eu vou perecer diante dessa situação.
em vez de ir para os pés de Jesus e pedir socorro. Glória a Deus. Tem muitos pais hoje em dia sofrendo com filhos. Lá na nossa cidade tem mães chorando, pedindo socorro. Filhos envolvidos com drogas. Filhos saindo de casa pedindo a herança antes do tempo. Mas tem mães pedindo: mestre, eu sei que tu estás vendo, eu sei que tu estás no controle, eu sei que tu estás vendo a minha dor, me socorre. E eu digo a vocês, amada igreja, nesta manhã, não cesse de clamar a esse Deus poderoso para fazer muito mais do que vocês imaginam ou pensam, porque Ele é o guarda de Israel, Ele é a estrela brilhante da manhã, Ele está vendo a sua dor, e no tempo certo Ele vai cessar em nome de Jesus. Aleluia! O verso 39 diz assim: e Ele despertou. Quando a gente clama, Jesus desperta lá do seu trono. Jesus inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Isaías 55 diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos estão encobertos, para que não possa nos ouvir, nem a mão encolhida para que não possa nos salvar. Ele nos ouve. Você não está só. Nós temos um Pai, nós temos um dono, que quando a gente abre a nossa boca, Ele nos ouve e nos responde segundo a sua vontade e o seu querer. Amém, amada igreja? E o verso 39 diz: e Ele despertando fez o quê? Repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia. Quem fez o vento? Quem fez o mar? Deus. Então Ele é poderoso, amada igreja. Basta uma palavra de ordem do Senhor para as coisas se normalizarem. Essa tempestade que eu e que você passa não está passando despercebida aos olhos do Senhor Jesus, não. Ele disse: mar, aquieta-te, vento, acalma-te, porque Ele tem poder e uma ordem dele, todas as coisas obedecem. O vento obedece à voz do mestre. O mar, a fúria do mar obedece à voz do mestre. A tempestade que se levantou na sua casa, na sua vida, basta uma ordem de Jesus. Basta uma palavra de Jesus. Se é uma enfermidade, se é um filho trabalhoso, basta uma palavra de Jesus. E Ele é poderoso a dizer: basta, aquieta-te, se acalma, eu estou debaixo. Basta uma palavra do Senhor Jesus, porque isso já aconteceu na minha vida. E eu não sou melhor do que você, amada igreja. A voz do Senhor tem poder. A voz do Senhor é poderosa. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da circunstância, não importa o tamanho da tristeza, da depressão, da aflição. Basta uma palavra de ordem do Senhor Jesus. E o finalzinho do verso 39 diz: e o vento se aquietou e houve grande bonança, ou seja, grande alegria. Quando enfrentamos tempestade, quando ela passa, chega a gente. A mulher do fluxo de sangue estava aflita, desesperada, mas quando teve um encontro com Jesus e tocou nas vestes de Jesus, Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz e tem bom ânimo, porque aquela mulher vivia sem paz, aquela mulher vivia sem alegria, mas bastou tocar nas vestes de Jesus e a alegria dela voltou.
aleluia. Porque o Senhor não quer só fazer a obra nessa carcaça, não. O Senhor quer fazer a obra no nosso coração. O Senhor quer transformar a gente por dentro. É por isso que todos os homens e mulheres que tiveram encontro com Jesus, ele diz: a tua fé te salvou. O Salmo 103, o versículo 3, que Bonifácio leu, diz assim: é o Senhor que perdoa todas as tuas iniquidades e é o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. O Senhor faz a obra por completo. O Senhor não deixa a obra pelo caminho, não. Ele é Deus que cumpre o que promete. Amém, amada igreja. E o verso 40 diz assim: agora é a pergunta de Jesus para os discípulos: por que sois tímidos? Por que vocês estão assim? Vocês ainda não têm fé? Porque Jesus quis dizer assim: por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão ansiosos? Vocês não têm fé, não. Vocês não acreditam que eu estou no controle dessa situação, não. Essa é a pergunta de Jesus para os discípulos: por que vocês estão tímidos? Eu estou aqui, eu estou com vocês. E muitas das vezes parece que a gente não está com Jesus, amada igreja. A gente age de uma forma que parece que Jesus não está no barco. Misericórdia. Nós dissemos que somos o povo de Deus, que somos lavados e remidos com seu sangue, mas quando a tempestade chega, parece que a nossa fé vai embora. A gente precisa manter a nossa fé. A gente precisa manter essa chama acesa. Porque nós não vamos esperar dias bons aí não, desse mundo mal não. Nós vamos ter aflições, mas o que vai nos garantir a convicção que Jesus está conosco, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor, que Ele nos salvou, que a nossa vida eterna é garantida, que o nosso nome está escrito no livro da vida. E é por isso que Jesus faz essa pergunta: por que vocês são tímidos? Ainda vocês não têm fé? Que venhamos pedir todos os dias a Jesus: Jesus, aumente a minha fé, Jesus. Jesus, aumenta a minha fé para mim crer que essa situação que eu estou passando, ela vai passar, Senhor. Jesus, aumenta a minha fé para eu ver essa luta que eu estou passando com o filho, vai passar, Jesus. Jesus, aumenta a minha fé para essa situação que eu estou passando com essa enfermidade, ela vai passar, Jesus. Jesus, aumenta a minha fé, Jesus. Por favor, peçam, irmãos. Se vocês perceberem que estão esmorecendo, que a gente percebe, quando a gente está esmorecendo, querendo fraquejar, querendo parar, diga: Senhor, não deixe, segura a minha mão, aumenta a minha fé, eu preciso de ti. Porque sem ti nada podemos fazer, Senhor. Sem o Senhor Jesus nós não vamos conseguir. Não tente sozinho. Existe um que diz: não tente sozinho, porque você não vai conseguir. Peça ao Senhor Jesus, meus amados irmãos: aumenta, Senhor, aumenta a minha fé para eu atravessar esse deserto que eu estou passando. Aumenta a minha fé para eu atravessar essa luta que eu estou passando. Aumenta, Senhor. E o interessante, meus amados irmãos, o verso 41, acompanhe comigo. Quando a tempestade passou, o verso 41 diz assim: e sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E sentiram grande temor. Quando a tempestade passa, realmente a gente sente um grande temor da grandeza do Senhor Jesus. A gente reconhece o quão grande Ele é. E eles diziam uns aos outros: mas quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Os discípulos ficaram atônitos, olhando uns para os outros. E isso pode acontecer na nossa vida quando a tempestade passar. Meu Deus, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe quem é esse? Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que nos tirou do lamaçal do pecado. Aquele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Sabe quem é esse? É aquele que diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Sabe quem é esse? É Jesus, filho de Davi. Sabe quem é esse? É aquele que disse: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Sabe quem é esse que os discípulos perguntaram? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é o príncipe da paz. Sabe quem é esse que disse: é o sol e a estrela brilhante da manhã? Sabe quem é esse que disse, que os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É aquele que disse a Lázaro: Lázaro, sai para fora depois de 4 dias mortos. E Lázaro ressuscitou. Sabe quem é este? É aquele que disse: eu sou a luz do mundo. Sabe quem é este? Este é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, amada igreja. Este Deus, este Jesus, Ele tem poder para acalmar a tempestade que se levanta sobre a minha e a sua vida. E desde o momento que o Senhor disse que eu ia trazer a mensagem, breve reflexão aqui neste dia, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Tenham certeza, saiam daqui convictos que a tempestade que vocês estão passando, Jesus, Ele vai acalmar. Amém. Jesus, Ele vai dar ordem para ela se aquietar. Jesus, Ele vai fazer isso. Não é eu que estou prometendo, não, a irmã Jaqueline. É a palavra do Senhor. E ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. Aleluia. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos um bom pastor. E esse bom pastor, ele cuida das suas ovelhas com amor e carinho. Essa tempestade vai passar em nome de Jesus. Amém. Eu já agradeço e eu quero finalizar orando, viu, irmã Nazaré, depois do louvor. Tá bom? Vai lá.